Diariamente eu recebo uma série de mensagens desaforadas, com calúnias, com mentiras, feitas principalmente por pessoas ou perfis identificados como bolsonaristas. Muitos desses perfis nem foto têm, talvez nem nome tenham, mas todos com um único propósito: o de ofender, o de enganar e o de trazer a psicosfera do ódio. Muitos bolsonaristas têm orgulho de se intitularem cristãos. E eu não duvido que eles não gostem, que eles gostem de Cristo. Alguns eu tenho certeza que gostam. Mas muitos destes, ou a grande maioria destes, não entenderam a mensagem do Cristo. Porque Jesus não ensinou a espalhar o ódio contra quem quer que seja. Aliás, ele deu o exemplo quando crucificado de forma injusta, ainda disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E diante disso tudo, diante desta frase tão significativa, e eu que busco ser cristão, eu penso que eu não devo mais fazer o que eu tenho feito nos últimos tempos, que é responder a esta gente com aquilo que eles querem que eu responda, que é do tipo chamá-los de porcos fascistas, de fascistopatas, de, desculpa a expressão, mas eu vou usar aqui, tá? Lambe-bolas do Jair e etc, etc. Outros termos, enfim, mais pesados com relação a essa gente. Eu não devo fazer isso com eles. Não que eles não mereçam ser ofendidos, porque eles não se dão respeito. Mas cada vez que eu rebato eles desse jeito, eu dou arma, munição para alimentar a psicosfera do ódio que os bolsonaristas têm. Então, eu resolvi, como cristão que sou, a respondê-los, sim. Se eu tiver que responder, eu vou respondê-los. Mas eu já não vou usar mais esses termos e eu vou fazer a pergunta, uma indagação para vocês. Primeiramente, vocês que se dizem tão cristãos assim, espalhar o ódio é a melhor solução para transformar um mundo melhor? Segunda pergunta que eu faço a você, bolsonarista, cristão, pessoa de bem. Se o Ciro é um petista, se o Ciro está ao lado do PT, por que o Ciro não está no governo Lula? Por que o Ciro está produzindo nos seus canais, nas suas mídias digitais, conteúdos críticos ao PT, se ele está com o PT? É difícil entender ou é má vontade de entender que em 2022, graças a vocês terem aceitado o terrorismo eleitoral do PT, a única alternativa que sobrou é votar em branco ou no Lula, porque qualquer um que se diga democrata jamais poderá votar no Jair Bolsonaro, um golpista de 15ª categoria. Vocês que diziam que já estavam eleitos, que o mito de vocês iria ganhar disparado, perdeu para ele próprio. Não é culpa do Ciro a derrota do Bolsonaro. É culpa dele e de você também. Você que foi, como diria no popular, otário com os outros, ofendendo tudo e a todos, trazendo para com os outros a antipatia. Mas é mais fácil culpar os outros do que, de fato, olhar para dentro de si. Mas isso, para olhar para dentro de si e reconhecer os seus erros, isso requer humildade e grandeza de espírito. Talvez os compatriotas não tenham. Não tenham por um motivo muito simples. Porque vocês querem e estão abdicando da condição humana para serem bovinos, para serem literalmente o curral eleitoral. Direito de vocês. Livre-arbítrio para cada um. Agora, as consequências disso, tranquilo. Eu só não vou entrar na psicosfera do ódio de vocês. Nem a de vocês, nem a dos petistas.
Porque eu tenho uma coisa, eu sou crítico, eu sou duro, eu mostro os problemas tanto do bolsonarismo como do petismo. Mas eu não faço ataques pessoais. Eu coloco as ideias das ideias, o cerne delas. Porque eu tenho um projeto que eu defendo que mostra que o caminho é o contrário. Nem o neoliberalismo do Bolsonaro, nem o neoliberalismo do Lula. Eu defendo um projeto nacional de desenvolvimento. E para eu defender um projeto nacional de desenvolvimento, eu não preciso me igualar àqueles a quem eu critico. E àqueles a quem eu, na minha convicção enquanto cristão, acho que não é o caminho. Porque ser cristão da boca para fora é muito fácil. Difícil é pegar o evangelho e trazer ele para o dia a dia da gente, adocicar o nosso coração e respeitar o outro. Porque a gente pode ser duro, a gente pode ser incisivo, a gente tem o direito de ter um posicionamento político. Só não temos o direito de ofender quem quer que seja de forma gratuita. E se você está vendo esse vídeo e por um acaso um dia eu lhe agredi gratuitamente porque eu sou um ser falho, e eu reconheço os meus erros. Muitas vezes adentrei na psicosfera do bolsolulismo. Se por um acaso você tem alguma coisa contra mim por conta disso, pode deixar nos comentários aqui. E eu quero deixar para você o pedido de perdão público, porque eu erro e estou aqui errando para aprender. Os outros eu não me importo, o que os outros vão pensar de mim e tal, não estou preocupado. Eu me preocupo com a minha consciência. A minha consciência que diz tudo. Ao contrário de muitos por aí, que usam verniz de alguma coisa para representar aquilo que eles não são. Mas isto, eles que respondem para com Deus, para com a divindade. Eu respondo pelas minhas questões. Então, bolsonarista ou lulista, frustrada ou frustrado, pode vir aqui e falar o que você quiser. Talvez eu possa lhe bloquear, lhe silenciar e talvez eu possa lhe dar uma resposta. Mas o dia que eu der uma resposta a você, vai ser com o nível e não com o desnível que tu queres que eu proponha, que eu haja. Não. Você não merece a minha consideração, mas eu mereço me respeitar e respeitar as pessoas de nível do canal. Aliás, eu devo como obrigação ao respeito aos meus 20 mil inscritos que tem aqui nesse canal. Ao contrário de você, que não tem nada. Eu tenho alguma coisa para defender e respeitar e seguir. Você ainda diz que é contra a corrupção, mas defende um cidadão que não consegue explicar até hoje a origem do dinheiro usado na compra de 51 imóveis de luxo. De um cidadão que diz que defende Estado mínimo, mas até hoje vive de pensão, né, ou de aposentadoria como deputado federal, desde 1988, quando começou como vereador no Rio de Janeiro, e agora, né, como o ex-presidente, que inclusive nem completou o seu mandato, de tão corajoso que era, porque não tinha coragem de enfrentar aquele que supostamente o derrotou nas urnas. Porque a gente sabe que o Lula não ganhou as eleições. Foi Bolsonaro que perdeu no segundo turno e que ajudou a sabotar aquele que tinha de fato uma proposta para o Brasil num processo eleitoral nojento, abjeto, num terrorismo eleitoral que vocês foram coniventes e que agora querem exatamente de forma covarde culpar aquele que foi a vítima. Mas isso é típico dos canalhas. Cada um com suas escolhas.